Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Fernando Salles e estamos de volta com mais uma aula do curso de Programação Java para Iniciantes. Nessa aula 4, vou continuar a explicar para vocês o processo de instalação de plugins no NetBeans 8.1, demonstrando os plugins que eu acho que é interessante nós termos instalados na nossa plataforma. São 10 plugins que eu selecionei dos mais variados objetivos, né? E é óbvio que cada um vai julgar aí a necessidade de instalar cada um deles, né? Então vamos passar para a parte de explicação dos plugins e depois na sequência eu vou mostrar para vocês como que é feito isso na prática. Então o primeiro plugin que eu quero comentar com vocês se chama NetBeans Status Line Clock, que é um plugin bem simples, ele não interfere ou não influencia propriamente dito na parte do desenvolvimento, e ele simplesmente vai colocar na barra de status do NetBeans a data e a hora atual. O interessante desse plugin é que ele tem um relógio com efeito de cronômetro que você pode utilizar para fazer medição de performance do seu código, né, se demora muito para ser carregado ou para executar alguma ação. O segundo plugin se chama NetBeans Status Line Memory Usage, que ele é parecido com a ideia do plugin anterior, só que ele mostra para nós o consumo de memória, que também é interessante quando você vai analisar a performance da sua aplicação, inclusive uma indicação da performance da sua máquina, né? O terceiro plugin se chama Code Outline, que ele vai colocar para nós do lado direito da IDE, da nossa tela, uma barra onde vai ser exibido ali todo o código fonte que está aparecendo no editor. Esse recurso já existe em alguns outros editores, como é o caso do Sublime Text, né? Eu acho interessante para a gente ter uma ideia do tamanho do código e também de como que ele está dentro do nosso editor. O quarto plugin se chama MB Mind Map Editor, que permite que a gente crie e edite mapas mentais de dentro do NetBeans. Mapa mental, para quem não conhece, é uma forma de você organizar os seus pensamentos, né? E com isso você ter condições de fazer alguma atividade de forma mais produtiva. Para quem não conhece, eu recomendo vocês pesquisarem na internet, no próprio YouTube. Vocês vão achar bastante materiais que vão explicar como é que funciona e inclusive de softwares que possam ser usados para a criação de mapa mental. O próximo plugin se chama Autosave Modified e ele permite que o seu código seja salvo de forma automática. Então a cada segundo ele vai verificar quais são os programas que você alterou e já salva automaticamente no disco. É interessante para situações onde você possa ter aí uma queda de energia ou que você possa esquecer de salvar alguma coisa. Ele vai manter sempre atualizado o nosso código, né? O próximo plugin é o Additional Java Hints, que ele vai adicionar mais algumas dicas que não tem naturalmente no NetBeans. E essas dicas são bem interessantes porque elas nos ajudam a identificar possíveis problemas quando nós estamos desenvolvendo algum código. Então vale a pena a instalação desse plugin. O próximo código se chama ESLint, é um plugin que também já existe em alguns editores, né? E o objetivo dele é deixar o nosso código melhor organizado e mais elegante. Inclusive identificando possíveis problemas na questão de organização do nosso código e manter dessa forma o código mais padronizado, né? Algumas empresas têm como filosofia justamente sempre manter o código fonte muito bem documentado, muito bem organizado, porque isso garante a continuidade no processo de desenvolvimento
caso haja troca de integrantes de uma equipe de códigos, né, de coders. O plugin seguinte se chama JIDent. Ele tem por objetivo permitir que a gente mantenha o código melhor identado, né? É uma coisa que eu sempre recomendo aos meus alunos, né? Sempre manter muito bem identado o código, e facilita também na questão da organização. O plugin seguinte se chama EasyUML, e ele permite que a gente crie de dentro do NetBeans diagramas de classes, que depois eu posso converter esses diagramas em código Java. Facilita bastante a questão do trabalho também de codificação. O último plugin se chama Git2Bar. Git, para quem não sabe, é um repositório de código fonte que você tem na internet, né? Você cria uma conta free e pode lá guardar seus códigos fontes. Ele tem lá a modalidade pública ou privada, né? A pública todo mundo tem acesso, a privada, então você pode definir, delegar, né? Acessos a pessoas específicas, como uma equipe, um time de desenvolvimento, mas a pública, como eu comentei, qualquer pessoa tem acesso. Eu uso bastante esse recurso, inclusive para disponibilizar códigos das minhas aulas para os meus alunos. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse repositório aí, tá? E então, como eu comentei, esse plugin ele adiciona alguns ícones na barra de ferramenta do NetBeans, que facilita o manuseio do repositório. Muito bem, são esses os plugins que eu comentei com vocês, né? São 10 plugins, e daqui a pouquinho então eu mostro na prática como que faremos a instalação de cada um deles. Até lá! Ok, então pessoal, voltamos aqui para dar continuidade a essa videoaula. Já estou com o NetBeans aberto, e como eu comentei na aula passada, a primeira coisa então que nós temos que fazer é chamar a janela de instalação de plugins. Então eu venho aqui no menu em ferramentas, plugins, a janela é aberta então para nós. Eu vou, como eu comentei já também, verificar se tem alguma atualização que deve ser instalada. No meu caso, por enquanto, não tem nada. Vou nessa aba aqui de plugins disponíveis e vou então começar a selecionar os pacotes que me interessam, tá? Então eu vou procurando aqui pacote por pacote, ou então vamos pesquisando para acelerar um pouco o processo, né? Então o primeiro pacote que eu vou já selecionar, os dois primeiros pacotes, é o NetBeans Status Line e o NetBeans do Clock e da memória, né? Então esses dois já estão instalados, estão selecionados. Vamos para o próximo pacote que eu vou instalar, que é o Code Outline. Então vou colocar aqui Outline, está aqui, selecionei. O próximo pacote é o Mind Map, selecionado. O próximo pacote é o Autosave, save, está aqui. O próximo pacote é o Java Hints, então, vou colocar aqui Hints, Additional Java Hints. O ESLint, tá aqui, marquei. O JIDent, tá aqui, selecionado. O EasyUML, está aqui. E por último, então, o Git2Bar. Tá aqui. Ok, então 11 pacotes.
Deve ter algum com dependência. Eu vou baixar então 10 megas. E daqui a pouquinho voltamos para ver algumas funcionalidades deles, né? Vou clicar aqui no botão em instalar. Confirmo quais são os pacotes que eu vou... ele selecionou aqui o Arduino, tá vendo? Então eu vou cancelar aqui. O Arduino. Esse Arduino por enquanto não me interessa instalar. Agora sim, 10 pacotes. Instalar. Próximo. Vou aguardar um instantinho. Vou aceitar a licença, né, o contrato de licença. E vamos aguardar o download e a instalação. Muito bem, então foi feito o download dos pacotes. Eu vou confirmar a aceitação dos plugins, né? Continuar. E já está pronta a instalação. Agora eu vou reiniciar a IDE. Eu tinha aqui feito algumas alterações. Vou continuar aqui. Vou salvar tudo. E pronto. Os plugins já estão instalados, ele vai fazer os ajustes finais e logo em sequência o IDE é aberto para mim. Vamos aguardar aqui. Pronto. Já estão instalados os plugins e, por exemplo, aqui nesse cantinho aparecem os ícones daquele plugin do Git Toolbar, né, que eu posso configurar. Depois eu posso mostrar para vocês como é que funciona, né. Algumas das opções dos pacotes que foram instalados, dos plugins, vocês vão encontrar aqui em alguma opção do menu. Então, por exemplo, o Show Outline, ele já está marcado como ativo, né. Vocês podem ver aqui no cantinho o outline aparecendo para a gente. Aqui vai aumentando conforme o tamanho do código. Eu posso desativar esse recurso. Olha lá, sumiu, né? Posso ativar novamente. Assim como alguns outros plugins que eu posso também ativar ou desativar. Bem, é isso, pessoal. Eu queria demonstrar então nessa aula 4. A ideia era justamente essa, de mostrar quais são os plugins que eu acho que é interessante vocês instalarem aí no NetBeans de vocês, né? E a gente se vê numa próxima aula, onde eu devo mostrar para vocês a instalação de temas que podem ser utilizados nas interfaces gráficas quando você desenvolve usando o Swing, né? Tá bom? Então até uma próxima aula. Fica com Deus. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. E indique para os seus demais colegas e vamos fazer o canal crescer. Quanto mais comentários vocês fizerem, melhor eu vou poder desenvolver as minhas videoaulas, tá bom? Um abraço no coração de todo mundo, até a próxima aula.